Muito bem, dando continuidade ao nosso curso de álgebra linear, chegando próximo ao fim dele, hoje nós vamos tratar do determinante. O determinante, nós até comentamos sobre ele nas primeiras aulas, talvez ali, mas não trouxemos a definição. Em alguns cursos de álgebra linear, até mesmo na apresentação natural, geralmente no ensino médio, o determinante vem bem cedo. Porém, a origem dele ela é um tanto complexa e não faria muito sentido apresentar antecipadamente sem trazer alguns conceitos antes, né? Talvez ali no ensino médio ou em outros cursos faça sentido apresentar o determinante antes, porque provavelmente o que se tem, né, como objetivo é apresentar a regra de Cramer para a solução de sistemas de equações lineares. Só que para nós, né, no formato aqui que a gente está apresentando, a álgebra linear aqui ela não está sendo tratada com a finalidade de obter uma resposta rápida para sistemas de equações lineares, e sim trazer uma base bem fundamentada, né, com a referência principal sendo o professor Elon Lages Lima e o livro dele, de álgebra linear, e um enfoque computacional. E a regra de Cramer ela não se enquadra como a melhor opção para se obter soluções para sistemas de equações lineares. Então, não faz sentido apresentar o determinante tão cedo. Dito isto, de onde vem o determinante? Vem das formas R lineares. Por isso que é complexo o assunto. Nós tratamos no início, desde o início, né, da forma linear convencional, né? E as relações são dadas função que é dada pela transformação linear, operador linear, sobre uma variável que é um vetor que vai resultar alguma coisa. E também apresentamos as formas bilineares, que é o mesmo operador linear, transformação linear aplicada sobre duas variáveis, dois vetores, que vai nos dar uma resposta. Na forma R linear, aqui R linear, mas também pode ser encontrado como P linear, N linear, enfim, são formas multilineares. São formas que dependem, então, de várias variáveis, que são vários vetores, portanto. Então, a forma R linear é definida como um produto cartesiano R vezes do espaço vetorial, que vai gerar um número real. Que nem ali na forma bilinear nós tínhamos o produto interno definido como a multiplicação de dois vetores, e essa multiplicação nos dava, né, a soma das multiplicações, nos dava um número real. E aqui, o produto cartesiano ele é dado R vezes, né? Então, nós temos uma álgebra multilinear já sendo apresentada aqui. E essa forma, então, ela preserva as linearidades já apresentadas no início da álgebra linear, né, em que eu somar um novo vetor no conjunto de variáveis que eu estou tratando, vai fazer então que eu consiga dividir, né, somar a função aplicada sobre essas variáveis de maneira a manter a linearidade. E o mesmo é válido para a multiplicação por um escalar em qualquer uma das variáveis, vai fazer então com que eu multiplique todas as variáveis. Isso, por consequência, nos dá que se eu tenho a multiplicação por zero de uma das variáveis, eu vou ter a multiplicação por todas, pela função sobre todas, que vai nos dar então o resultado zero. Aqui é um conceito então bem geral da forma R linear. Para avançar no sentido do determinante, nós vamos ter que tratar das formas R lineares alternadas, que é definida da seguinte forma: se eu troco a posição de uma das variáveis, né, aqui eu tenho V1, VI, VJ, VR, eu troquei I com J, ficou V1, VJ, VI, VR, a função passa a ser negativa. Isso é a definição de antissimetria. Na forma simétrica lá do produto interno, que eu apresentei em outra aula, se eu troco a posição de um dos vetores, quaisquer, eu vou ter como resultado o mesmo, né? Vai permanecer positivo.
Aqui não, aqui se eu troco a posição, eu fico com um resultado negativo. E para alcançar, então, uma forma de representar essas formas alternadas, nós podemos utilizar uma simbologia que faça uso das permutações. Dada uma permutação sigma em cima dos inteiros, né, 1, 2 até R, e uma lista de vetores, na medida que eu faço uma permutação de vetores, eu posso alternar os sinais. Se a permutação ela é par, eu fiz 2 permutações, 4 permutações, o sinal é positivo. Se eu faço uma permutação ímpar, como no exemplo anterior, troquei a posição só de um vetor, é uma permutação, o sinal é negativo. Mas isso é indefinidamente, se a permutação é ímpar, 1, 3, 5, seja lá qual for, será negativa o resultado. E essa simbologia da permutação ela é dada, então, pelo símbolo epsilon sigma, que ele depende do sigma, do número de permutações. E eu não coloquei aqui, mas pode ser representado como epsilon igual a menos 1 elevado a permutação. Então, se essa permutação é par, o sinal troca, fica positivo. Se a permutação é ímpar, permanece negativo. E assim, nós conseguimos representar matematicamente as permutações. E a notação AR de E representa então o espaço vetorial das formas R lineares alternadas sobre o espaço vetorial E que leva até um número real. E como teorema, então, nós temos que, dado uma base desse espaço vetorial E, nós podemos arbitrar um número real qualquer e vai existir uma forma N linear alternada, tal que uma função aplicada sobre essa base vai nos dar aquele número real. Então, isso nos dá uma informação que diz que eu posso arbitrar um número real, que vai existir uma função alternada, R alternada, que vai nos gerar esse número real. E como corolário, nós temos que a dimensão do espaço vetorial E ela é igual a N. E a dimensão do espaço vetorial das formas alternadas é 1. Né? Como eu disse, o produto cartesiano do espaço vetorial vai nos gerar o número real, portanto, com dimensão 1. E a função, né, sobre aquela base definida, ela é diferente de zero se a nossa função também for diferente de zero. Tá? Aqui, definindo então o determinante de um operador linear, nós temos que ele é dado, portanto, por uma forma N linear alternada e que preserva uma relação aqui em que uma função tomando como variáveis o conjunto imagem do operador linear sobre os vetores, né, do espaço que nós estamos analisando, vai ser igual ao determinante daquele operador multiplicado pela função aplicada sobre os vetores. Essa é uma definição que nos remete àquele teorema anterior que diz que um operador linear sobre uma base vai gerar um número real arbitrário, só que aqui nós estamos definindo qual que é o número real em função de uma relação linear. No caso aqui, N linear alternada. E como teorema, consequência do determinante, nós temos que, dado 2 operadores lineares no espaço vetorial E, se eu tomar o determinante da multiplicação de cada um desses operadores, é o mesmo que eu tomar o determinante de cada um deles multiplicado. Isso é uma relação linear. E que, se o operador linear é invertível, nós vamos conseguir essa inversão deles se e somente se o determinante do operador for diferente de zero. E se ele for diferente de zero e invertível por consequência, nós temos que o determinante do inverso do operador é igual ao inverso do determinante do operador. Mais uma relação linear. E o sistema de equações lineares AX igual a B
com A sendo um funcional linear em Rn, possui uma única solução se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Do determinante, então, vem a regra de Cramer, que nos permite encontrar as raízes, as incógnitas das equações lineares, fazendo uma substituição na matriz, na forma matricial, de uma coluna pela coluna B dos termos independentes, da coluna em que nós queremos identificar, né, o resultado, qual seria o valor da incógnita que nós estamos analisando. Essa forma eu vou tratar bem brevemente, porque ela não tem interesse para nós em termos computacionais, é mais uma relação interessante, mas que, se for tratar computacionalmente, ela é inviável pelo número de operações. Isso aqui se torna muito complicado computacionalmente, inviável, na verdade, que é um número de operações muito grandes. Isso aqui tem uma complexidade grande. Tem outras formas de tratar isso que nós vamos ver mais para frente. O determinante da forma matricial, então, tomando um operador, então, na sua forma matricial, ele é dado, então, como nós tratamos anteriormente, pela forma R linear alternada. E essa forma alternada ela é definida, então, como um somatório em sigma, ou seja, nas permutações, em que nós temos como argumento o símbolo de permutação e os termos sendo multiplicados, né, os termos da matriz sendo multiplicados de acordo com a permutação que está acontecendo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma matriz A qualquer e o determinante dela é menos 11. Tá? Mas como nós alcançamos isso? Nós podemos tomar, né, a forma clássica, que é apresentada até no ensino médio, de repetir duas colunas, as duas primeiras colunas, e realizar a multiplicação das diagonais. E o que está no sentido da esquerda para a direita é positivo, o que está da direita para a esquerda é negativo. Mas o porquê disso? Isso se dá devido às permutações. Na diagonal principal, nós vamos ter, olhando somente para o segundo índice, né? Lembrando que aqui nós temos o termo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Olhando para o segundo termo, nós temos a multiplicação do termo 2, 1 com 2, 2 com 3. Não houve permutação, positivo. Aqui, né, eu tenho a multiplicação do termo 2 com 3, 3 com 1. Não houve permutação, e se houve, ela foi positiva. Portanto, par. Eu tirei da primeira coluna, movimentei duas colunas para frente e obtive uma permutação par. Então, resultado positivo. Aqui a multiplicação é 3 com 1 e com 2. Houve a movimentação, a permutação da coluna 1 e 2 duas vezes, o que, portanto, nos dá um resultado positivo. Já no caso dos negativos, aqui eu tenho a multiplicação de 3 por 2 por 1, que, se eu colocasse também aqui na forma diagonal, no sentido positivo, eu teria que movimentar uma vez a coluna 2 e 3 vezes a coluna 1 para obter o resultado. Isso daria permutações ímpares. Por isso, o resultado negativo. O mesmo aqui para a segunda multiplicação. Eu tenho 1 por 3 por 2, que é o mesmo que eu movimentar a coluna 3 por uma única permutação e a coluna 2 por 3 permutações, o que também vai dar negativo, e o mesmo é válido para a última multiplicação. Daí vem, então, o porquê, né, do que está da esquerda para a direita ser positivo e o da direita para a esquerda negativo. Soma tudo, menos 11. Então, lembrando que as permutações ocorrem no segundo índice. O primeiro permanece o mesmo, que
corresponde às linhas. Então, são as colunas que se movimentam, que são permutadas. Isso é válido, então, seja qual for o tamanho da matriz. E aqui um exemplo, o mesmo exemplo, né, resolvido pelo Python, que envolve mais linhas para se escrever, e no MATLAB, no MATLAB/Octave, que é bem mais simples, mais rápido de se escrever, e nos dá um resultado bem rápido. O determinante da forma matricial, ele nos garante, então, que se a matriz está numa base ortonormal, nós temos que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz, o que é válido também para a sua forma de operador convencional. O determinante do operador é igual ao determinante da adjunta. E resulta, então, uma igualdade dessa relação, de forma que nós podemos também dizer que o determinante da matriz identidade é igual a 1. Né? Afinal de contas, ele só tem uns na diagonal e 0 nos demais termos. Outra definição que nós temos muito importante é o do menor relativo. E o menor relativo é dado pelo seguinte: eu tenho uma determinada matriz, eu posso tomar determinantes dentro dessa matriz. Ou seja, considere que cada termo aqui dessa matriz 2×2 é outra matriz, o que é perfeitamente viável. Mas são blocos de matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas. Então, se eu tomar o determinante de D, eu posso tomar esse determinante e multiplicar pelo determinante de B, que eu obtenho o determinante de A. Ou seja, eu posso ter matrizes dentro de matrizes. E isso é válido para matrizes de qualquer tamanho. Então, se eu tenho uma matriz 3×3, eu tenho uma matriz 1×1, várias matrizes 1×1 dentro dela. Uma matriz 2×2 dentro dela, né, também. São 4 matrizes 2×2. E uma matriz 3×3. Então, são formas de nós obtermos o determinante de uma matriz maior a partir desses blocos de matrizes que compõem a principal. E aqui nós temos então um exemplo para uma matriz 3×3, mas que pode ser estendida para mais um tamanho maior, né, partindo de que a letra aqui pode ser um bloco com n linhas e n colunas. Basta tomar o determinante de G, multiplicar pelo determinante de E, multiplicar pelo determinante de B. E assim nós obtemos o determinante de A. O menor relativo, ele nos dá então um conceito interessante que é o da matriz adjunta clássica. Nós temos a adjunta que é definida unicamente pelo produto interno, lembre-se, tive uma aula só sobre isso. Aqui a adjunta clássica ela é tomada a partir dos menores relativos multiplicados, né? Então a adjunta de A vai nos dar somados, e vai nos dar também uma permutação aqui de sinais, né? Uma troca de sinais que depende da posição em que as linhas ou colunas estão, e o determinante dos menores relativos. Então, a adjunta de A é definida dessa forma e ela nos ajuda a encontrar a inversa da matriz, se essa matriz for invertível, tá? E para ela ser invertível, o determinante dela tem que ser diferente de 0. Então, a inversa dessa matriz vai ser definida, vai ser exprimida, vai ser expressa por 1 sobre determinante da matriz multiplicado pela adjunta. Então, pelos menores relativos dessa matriz. Do determinante vem também uma definição que nos ajuda a calcular os autovalores da matriz, que é através do polinômio característico. Lembrando que para encontrar os autovalores e autovetores de um operador linear, nós temos que aquela relação dada já anteriormente em outra aula, que é A menos lambda
identidade. Isso tudo multiplicado pelo autovetor é igual a 0. Para que isso seja possível de ser resolvido e não tenha uma solução trivial, ou seja, um desses termos aqui sendo igual a 0, óbvio que vai ser igual a 0, né? Mas para que nós tenhamos um resultado de fato, essa solução só virá, né, ela acontecerá se e somente se o determinante daquele termo A menos lambda identidade, esse determinante for igual a 0. Então, nós temos aqui uma relação que vai nos permitir encontrar o polinômio característico do operador A, que é representado, então, por PA sobre lambda, que é igual ao determinante de A menos lambda identidade. E as raízes reais ou complexas da equação algébrica são as raízes características do operador. Tá? E os autovalores, então, do operador linear são suas raízes características reais. O operador, então, como nós precisamos encontrar os autovalores através do polinômio característico, nós vamos ter que triangularizar essa matriz, então ela precisa ser triangularizável para obtermos vetores linearmente independentes e facilitar o cálculo, né? Então, a matriz precisa ser triangularizável e ela só será quando existir uma base na qual a matriz será triangular, ou seja, nós teremos elementos na diagonal e ela será triangular superior se tivermos termos não nulos acima da diagonal principal e triangular inferior se nós tivermos termos não nulos abaixo da diagonal, com todos os outros termos iguais a 0. Isso nos gera, então, subespaços que compõem justamente esses vetores linearmente independentes, que são subconjuntos do espaço vetorial E maior. E eles são invariantes pelo operador A. Então, essa triangularização do operador nos permite encontrar o polinômio característico e, por ela ser triangular, contendo elementos na diagonal principal, que estão aqui, né, A e I, eu posso expressar esse polinômio característico como a multiplicação dos termos da diagonal principal menos os autovalores. Porém, é uma tarefa bem difícil, né, encontrar os coeficientes do polinômio característico, as raízes, porque conforme o tamanho da matriz que representa o operador cresce, nós temos muitos termos a definir. Então, nós precisamos realizar alguns artifícios e esses artifícios nos ajudam, então, a calcular as raízes características de uma forma mais eficaz. E uma dessas formas, então, é utilizar alguns conceitos como o traço do operador, né, que é justamente a soma da diagonal principal, e expressar, então, um polinômio característico a partir dessas relações. Uma forma de simplificar também é utilizar o teorema de Cayley-Hamilton, em que nós conseguimos expressar o polinômio característico a partir do próprio operador. E no momento em que nós expressamos este polinômio característico desta forma, nós podemos igualar a 0 e encontrar, então, os coeficientes e as raízes características deste operador. E disso tudo vem, então, os conceitos de multiplicidade do operador, em termos dos seus autovalores. Nós podemos ter uma multiplicidade geométrica do operador, do autovalor, que é a dimensão
do subespaço vetorial no qual esse alto valor está contido, e a multiplicidade algébrica do operador, que é a multiplicidade como raiz do polinômio. O que isso quer dizer? Eu posso ter autovalores, raízes características, né, daquele polinômio, que são iguais. Tem um polinômio lá que encontrou como raiz autovalor 1, 5 e 5. Então, eu tenho autovalores ali iguais. Então, eu tenho uma multiplicidade algébrica que que nos dá, então, uma repetição de autovalor. Então, a multiplicidade geométrica desse autovalor é menor do que a sua algébrica, porque por ele ser igual, significa que nós temos o mesmo valor em termos geométricos, que é, portanto, menor ou igual do que a multiplicidade algébrica. Acredito que, em termos de determinante e as suas aplicações, seria isso. Tem outras aplicações, mas elas estão mais relacionadas à álgebra multilinear, que talvez eu trate nesse curso ou não, eu vou trazer mais para frente. E o que vem a partir disso, né? Vem as definições de produto vetorial, que em muitos cursos é mostrado junto, né? Eu optei por não mostrar, assim como o professor Elon Lages, lembrando que ele é a referência. Eu só estou sintetizando aqui os argumentos do livro dele. Mas o produto vetorial ele já é um conceito da álgebra multilinear e tem a ver com álgebra exterior. E o determinante, portanto, está ligado à orientação de áreas, volumes, a geometria no ponto de vista da sua orientação. O determinante nos ajuda, por exemplo, calculando o produto vetorial, lembrando que o produto vetorial entre dois vetores gera um terceiro vetor, correto? Esse terceiro vetor nos dá a orientação dos outros dois vetores, da área formada pelos outros dois vetores. E essa orientação é dada pelo sinal positivo ou negativo, né, que vai resultar esse terceiro vetor. Portanto, a regra da mão direita e tem a ver com as permutações. Então, o determinante vai nos ajudar a calcular o produto vetorial e vai nos dar a orientação da área formada pelos vetores. E isso se nós tomarmos dois vetores. Se nós tomarmos mais vetores, nós vamos ter uma orientação de um volume. E assim por diante. Então, isso já é álgebra multilinear, álgebra exterior. Talvez eu trate em uma aula especial aqui, ou não, outra vez eu traga depois. Mas é uma característica interessante e tem a ver com as aplicações que eu pretendo explorar mais para frente, que são aplicações de engenharia, física e geometria, e, portanto, úteis, né? Mas vamos deixar isso mais para frente. Por hoje é só. Obrigado.